Doutores e doutoras, meu nome é Gabriel, eu sou professor de Direito Constitucional e a partir de agora eu passarei a usar desse espaço, como já tenho feito, para compartilhar algumas dicas e algumas reflexões de Direito Constitucional. Tudo isso pensando em lhe auxiliar nessa longa jornada de preparação para os concursos públicos. Evidentemente que nós levaremos em conta aqui os mais diversos graus de dificuldade que você então possa ter. E é claro que aqueles que estão se preparando também para o exame de ordem serão muito bem-vindos. As nossas dicas certamente vão ajudar também a vocês. Pois bem, no dia de hoje eu quero tratar de um tema com vocês relacionado sobre direitos de nacionalidade, de modo que a pergunta que vai conduzir a nossa análise é: o brasileiro pode perder a nacionalidade? E a resposta, meus caros amigos, é afirmativa. O brasileiro pode sim perder a sua nacionalidade. A previsão constitucional para este tema está justamente no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição da República. Veja bem, o inciso 1 do parágrafo 4º da Constituição, do artigo 12, evidentemente, ele vem dizer que o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade brasileira. Quando é que isso pode acontecer, Gabriel? Isso pode acontecer, meus amigos, quando ficar comprovada a prática de atividade nociva contra o interesse nacional levada a efeito por este brasileiro naturalizado. Por exemplo, se ficar comprovado que este brasileiro naturalizado praticou algum ato que possa de repente se configurar como um ato terrorista, se ficar provado, por exemplo, que este brasileiro naturalizado praticou algum crime, um crime de genocídio, por exemplo, inevitavelmente que essas práticas são práticas nocivas ao interesse nacional, de maneira tal que este brasileiro naturalizado pode sim ter a sua naturalização cancelada. É importante salientar que o cancelamento da naturalização ocorrerá a partir de sentença judicial transitada em julgado. Fica ligado, viu? Esse cancelamento não pode acontecer, meus amigos, a partir de uma decisão administrativa em um processo administrativo. Muito pelo contrário, tem de se dar a partir de sentença judicial transitada em julgado. Agora veja, o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, ele traz ali outras situações. Olha só, a regra no Brasil, antes de mais nada, é a de que se o brasileiro adquirir uma outra nacionalidade além da nacionalidade brasileira, ele perderá a nacionalidade brasileira. Essa, meus caros, é a regra. Agora, o parágrafo 4º do artigo 12, inciso de número 2, ele traz alguns permissivos constitucionais. Gabriel, como assim? Permissivos constitucionais. Pessoal, esse dispositivo que eu mencionei agora, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, ele traz ali duas situações em que, se o brasileiro adquirir uma outra nacionalidade, ele não perderá a nacionalidade brasileira. Quando é que isso acontece, professor? Olha só, isso acontece, meus amigos, primeiramente, quando o brasileiro adquirir uma outra nacionalidade originária, uma outra nacionalidade nata. Na verdade, isso vai se dar quando o brasileiro tiver uma outra nacionalidade originária, uma outra nacionalidade nata reconhecida. Pense, por exemplo, na situação em que determinado brasileiro descobre que tem uma ascendência italiana, descobre que é descendente de italiano. Pois é muito comum, por exemplo, pessoal, essa pessoa, esse brasileiro, tomar providências no sentido de que a nacionalidade italiana seja reconhecida. Ora, por se tratar de uma nacionalidade originária, a própria Constituição permite que esse brasileiro possa combinar as duas nacionalidades. Ele possa acumular tanto a nacionalidade brasileira com a nacionalidade italiana. Tá legal? É plenamente possível, é plenamente admissível. Nesse caso, então, só para concluir, o brasileiro pode ter mais de uma nacionalidade originária e não há nenhum problema em relação a isso.
Pois bem, a próxima situação, o outro permissivo constitucional, se dá justamente naquele caso em que o brasileiro se encontra fora do território nacional e aí, por imposição da lei do país aonde ele se encontra, ele tende a adquirir a nacionalidade daquele país, por imposição da lei estrangeira. Isso se dá, por exemplo, para que ele possa lá, neste país em que ele se encontra, exercer, gozar direitos civis, por exemplo. Ora, nesse caso, né, pessoal, até por uma questão muito lógica, à luz da lógica constitucional, a Constituição permite que o brasileiro possa também combinar a nacionalidade brasileira com a nacionalidade deste outro país, em que ele teve de fato de adquirir via naturalização para que lá pudesse exercer regularmente os seus direitos civis, pudesse trabalhar e assim por diante. Tá bom? Portanto, pessoal, nesses casos, o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira. Lembrando que a regra é: aquele brasileiro que adquire uma outra nacionalidade, ele fatalmente perderá a nacionalidade brasileira. Ok? Gostaram da dica? Pois é, fica ligado. Virão muitas e muitas dicas a partir de agora. Fique atento ao nosso canal, porque semanalmente nós postaremos ali vídeos com dicas de direito constitucional que vão te auxiliar nessa jornada de preparação para os concursos públicos e exame de ordem. Muito obrigado e até a próxima!